Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Nesse podcast, a gente vai conversar sobre as cotas étnico-raciais para ingresso em universidades públicas. Nós vamos tratar desse assunto, basicamente levantando argumentos favoráveis e contrários para as possíveis respostas à seguinte pergunta: é necessária a existência de cotas? Outra premissa utilizada no episódio será a do julgado referente à arguição de descumprimento de preceito fundamental número 186, que ocorreu em 2012. Nesse processo, o colegiado do STF julgou a validade das cotas étnico-raciais na Universidade de Brasília, firmando consenso em todo o território nacional. Obrigado, Thiago, pela introdução. Eu acho que seria interessante fazer, a princípio, uma pequena condução sobre as considerações que é possível fazer entre um diálogo entre direito civil e sociologia. O Weber tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala no Conceitos Básicos de Sociologia. Diz ele: para o jurista, uma autoridade é válida ou não. Para o sociólogo, não existe tal escolha. A frase do Weber ela é muito ilustrativa sobre a diferença de abordagem entre as duas matérias. Veja bem, o direito civil, acho que isso também se encaixa numa categoria do Weber com muita perfeição. O direito civil, quando ele tenta interpretar um fenômeno, ele sempre faz com referência à lei formal, com referência ao direito único, ao monopólio do Estado de interpretação. Ao passo que a sociologia não tem esse limite, ela tenta interpretar os fenômenos na maneira que eles são condicionados pelas relações sociais dele. No nosso trabalho, acho que não pretendemos entrar no mérito de qual influenciona ou qual que é mais determinante uma sobre a outra, se é o direito ou se é o tecido social. Mas independentemente de qual se sobressai em determinadas situações, o importante é demarcar aqui que há uma relação entre ambas as áreas. Não em vão, um dos princípios apreciados pelo Código Civil é a sociabilidade. E outra frase que também o Weber se expressa com muita clareza com relação a isso, que também é do mesmo livro, do Conceitos Básicos de Sociologia, diz ele novamente: um Estado perde o seu significado sociológico tão logo cesse de manifestar qualquer espécie de ação social com sentido. Isso expressa muito, eu acho, que o diálogo, a relação que existe no direito civil e com a sociologia. Se o Estado, isto é, uma instituição burocrática que tem uma ação no mundo real, no tecido social, não corresponde ao tecido social, à realidade social de uma população, não mais ele tem pode-se dizer, uma legitimidade sobre a mesma. Para ilustrar isso com mais clareza, eu trouxe alguns casos aqui da Suprema Corte Americana que são notáveis. Primeiro teve, com o fim da Guerra da Secessão, a interpretação constitucional das leis Jim Crow. As leis Jim Crow determinavam a separação entre espaços para brancos e espaços para negros. Ela foi, reafirmada no caso Plessy vs. Ferguson, de 1896. Essas leis duraram até 1964, mesma década que irrompeu o movimento de liberdades civis dos movimentos negros. Por outro lado, a mesma instituição, isto é, a Suprema Corte Americana, deu interpretação constitucional em 1978, no caso Baker vs. Regent, de que as cotas eram conforme aqui o sistema de apreciação das cotas para ingresso de estudantes é constitucional. A divergência entre as tomadas de posições entre a mesma instituição ao longo do tempo não faz senão demonstrar esse caráter de como o direito é influenciado sim pela realidade social de uma população. Não se pode interpretar a lei fora da realidade. Dito isso, a arguição número 186 demonstra justamente essa tentativa de readequação do abstrato para o concreto, isto é, da lei para a realidade social, tentando fazer essa contraposição entre a justiça formal e uma justiça material. Com isso, eu passo a palavra ao colega. Um ponto de partida muito interessante e importante para essa discussão é definir a ideia de raça. Raça ganha relevo jurídico em decorrência de fatores históricos, políticos, sociológicos e culturais. Não se trata de uma diferenciação de espécies da raça humana, já que essas teorias não possuem qualquer fundamento ou legitimidade. A divisão dos seres humanos em raças, portanto,
resulta de um processo de conteúdo meramente político e social. Nesse sentido, eu trago à tona uma frase muito interessante do Martin Luther King, que é mais ou menos assim: é óbvio que se um homem chega com 300 anos de atraso ao ponto de largada em uma corrida, terá que fazer um tremendo esforço para alcançar o outro corredor. No contexto brasileiro, séculos de escravidão definiram a distância entre brancos e negros no ponto de partida. No dia 13 de maio de 1888, foi extinto do nosso ordenamento jurídico a escravidão, mas é um absurdo afirmar que desde aquele domingo brancos e negros estão em pé de igualdade. Nesse sentido, Max Weber critica o legalismo justamente no ponto em que a justiça formal, isto é, decretar a igualdade no sistema jurídico, no nosso ordenamento, é muitas vezes insuficiente, não se tendo, ignorando anseios democráticos que buscam alcançar materialmente esse grau de igualdade. Para isso, a filósofa Nancy Fraser traz como paradigma de restribuição e reconhecimento os remédios afirmativos, que, no caso, levando em conta a disparidade entre brancos e negros, pode ser sim a implementação de cotas étnico-raciais nas universidades. Um dado relevante para essa discussão é que, segundo o IBGE, no ano de 2018, ou seja, 14 anos depois da implementação das cotas no país, 55,6% dos jovens negros entre 18 e 24 anos estão matriculados no ensino superior. Já entre os brancos, na mesma faixa etária, essa porcentagem sobe para 78,8%. Ou seja, mesmo com as cotas, essa disparidade é ainda bastante considerável. Complementando a fala do Tiago e trazendo aplicações das ações afirmativas para a nossa realidade, o campus da Universidade Federal de Santa Catarina, ao implementar as cotas raciais em 2008, iniciou-se o processo para a diminuição da desigualdade, em decorrência da raça como fenômeno social, quando o número de discentes negros de 389 duplicou para 651. Já em 2017, segundo a Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade da UFSC, em decorrência dessa implementação das cotas raciais, o número de discentes negros compõe um percentual de 16%, que corresponde a 5 mil alunos de um total de 30 mil. Esses 16% é maior do que a proporção da população negra em Santa Catarina, a qual representa um percentual de 15%, de acordo com o censo de 2010. Portanto, as ações afirmativas acabam por cumprir com o papel de garantir o exercício dos direitos da personalidade, pois elas possibilitam o desenvolvimento da pessoa humana, tanto nas suas atividades internas, quanto suas projeções ou exteriorizações para a sociedade. Assim como a minoria aqui tratada tem a oportunidade de serem reconhecidas, respeitadas, de se empoderar e futuramente ocupar postos de trabalho, ciência e pesquisa. Então, eu acho muito importante ser falado sobre como se deu a educação no Brasil do século XIX. Essa educação se deu justamente nas diversas figuras ilustres e importantíssimas de nossa história. Uma delas foi o próprio monarca Dom Pedro II, que por meio de mecenato financia a ida de diversas grandes figuras como Carlos Gomes e até algumas figuras envolvidas no golpe republicano para que seja sustentado o seu estudo na Europa em diversos locais. A força e a pujança cultural que o Brasil detinha naquele período por figuras das mais variadas e ilustres como Joaquim Nabuco, Luiz Gama, André Rebouças, foi possível uma inserção, mesmo que lenta, mas forte, do negro no Brasil, seja de forma educacional, seja de forma econômica, seja de forma social. Tal inserção se viu coroada no dia 13 de maio de 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, então regente. Entretanto, toda essa pujança se deu destruída pelo golpe republicano em 15 de novembro de 1889. Esse golpe traz ao poder inseguros e completamente autoritários personagens que, por meio da espada, tentam colocar sua ideologia positivista e tecnocrata no país. Com isso, as mais diversas instabilidades e governos fracos e artificiais, gerando inúmeros governos, golpes, constituições. Até que cheguemos a 1988 com a Constituição atual do Brasil e agora com a realidade das cotas raciais para a inserção dessas pessoas na educação. Entretanto, como já foi dito,
se deu esse ato de inserção do negro e não há mais a pujança intelectual, cultural para sustentar essa inserção. Com isso fica uma relação tempestuosa e obscura entre aquele que entra da forma ordinária e entre aquele que entra de forma por meio de cotas no ensino brasileiro. Não há um sustento, não há uma maneira para que aqueles que entram de forma ordinária venham essa entrada por meio de cotas do povo negro como algo natural e positivo. Eles veem apenas o aspecto, na sua visão, injusto. Tal realidade cria uma tempestade quase que invisível dentro da cabeça de nossos alunos, na qual cria-se conflito esse que destrói a própria sociedade brasileira desde dentro, nos seus mais ilustres membros futuros. Aspectos interessantes de poder trabalhar com o tema de cotas é justamente por ele ser um tema polêmico e que é tão presente no debate público, justamente porque ele se assenta na base de que na base do tema sobre o racismo e do preconceito. Afinal, não haveria a prerrogativa ou a tentativa de equalizar os indivíduos se não houvesse disparidade entre eles, isto é, provocada por um agente, o racismo ou o preconceito. E é justamente esse âmbito, esse ambiente de debate que se imprime em uma parte específica do acórdão, que é os pronunciamentos veiculados na audiência, que vai da página 16 até a 33. Tal parte do acórdão se refere exatamente ao ambiente de debate público ao que estou falando. E a título ilustrativo, eu vou citar aqui alguns dos exemplos que são mostrados nos pronunciamentos veiculados. A princípio, tem o vice-reitor da Universidade do Estado de Amazonas, Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, que afirmou que o sistema de cotas ajuda a ampliar o acesso do ensino superior em todo o estado. Também tem o exemplo de Carlos Frederico de Souza Mares, que é representante da FUNAI, que defendeu a política de cotas raciais nas universidades brasileiras. Outro exemplo, já divergente das outras opiniões, é o de José Carlos Miranda, representante do movimento negro socialista, que ele afirma que o sistema de cotas não deveria ser direcionado para os estudantes com o critério de raça, mas sim de acordo com o critério de renda, já que os excluídos nas universidades são filhos de trabalhadores pobres, independentemente de cor. Outro exemplo também diverge da posicionamento favorável a cotas é o juiz da segunda vara federal de Florianópolis, Carlos Alberto Dias, que asseverou que a reserva de vagas não resolve a questão do Brasil. Segundo o magistrado, a adoção de cotas transforma o judiciário em árbitro, segundo um critério absolutamente artificial, o fenótipo, para conceber direitos. Ou seja, os pronunciamentos demonstrados aqui não fazem senão ilustrar a complexidade que é o tema de cotas e como que há uma pluralidade bem vertiginosa de opiniões diversas, ainda que aparentemente se apresente como sendo duas unidades em confronto, muito longe disso. Exatamente, Thiago. E para finalizar, eu trago uma última opinião de que não se deve pensar que a implementação de cotas na universidade é a única solução necessária para resolvermos a problemática. Seguindo a concepção da Nancy Fraser, ao pensarmos nos paradigmas de redistribuição e reconhecimento, elenca-se 2 tipos de remédios para solucionar os problemas decorrentes da estratificação social. Os remédios afirmativos atacam os resultados das injustiças, enquanto os remédios transformativos buscam remodelar as estruturas que produzem essas injustiças, né? Então, no caso em questão, além do remédio afirmativo, que são as cotas, tem que se buscar e implementar remédios transformativos que alterem a raiz desse problema. Então, políticas públicas de distribuição de renda, por exemplo, a famílias carentes, como o Bolsa Família, e também a reforma no ensino básico, priorizando uma melhoria nas condições ofertadas aos alunos, né, como, por exemplo, os materiais, valorizando os professores, são boas opções que realmente alteram a raiz desse problema, né? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência
E um grande abraço.